Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais uma programação, mais um momento EBD, onde estaremos estudando a palavra do Senhor. Espero em Deus que Ele te alcance de maneira gloriosa, abençoada, que a inspiração dele esteja sobre mim aqui, sobre você aí, e assim sobre todos nós, né? Que Deus a todos abençoe. E já quero abrir essa programação informando que estamos, né? Podemos assim dizer, numa semana de oração. E na verdade é isto, né? Uma semana de oração, onde estamos buscando ao Senhor nosso Deus, desde o sábado passado, com a consagração feita pelo Ministério e Igreja, à noite uma grande concentração na igreja com a nossa reunião de Santa Ceia do Senhor. E ontem tivemos um dia inteiro de oração, de 8 da manhã até após o culto. Foi uma maravilha, viu, gente? E durante toda esta semana, estamos orando pela madrugada aqui, através daqui do canal do YouTube, às 3 horas da manhã, 8 da manhã, oração presencial, meio-dia também, aquele momento de oração, e à noite também. É uma semana realmente de oração e na presença do Senhor nosso Deus. E fora tudo isto, temos os nossos cultos já normais, tradicionais, terças e quintas, a partir das 19 horas e 30 minutos. Nas terças, culto de oração e doutrina, ensino da palavra de Deus. Nas quintas-feiras, clamando pelas causas impossíveis. E assim, a nossa igreja segue caminhando. E olha, não esqueça, viu, de dar aí o seu like, divulgar esta programação, compartilhar este programa com todos os seus companheiros, colegas, grupos, contatos, pois este programa é para que o professor da escola dominical e o aluno também da mesma amplie os seus conhecimentos. Agora, ao microfone, nosso querido irmão Peter Zuck, que estará também cumprimentando todos vocês e já lendo todo o conteúdo, tudo aquilo que está na revista, na qual estaremos comentando neste dia. Irmão Peter. A paz do Senhor, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD. Hoje nós estudaremos a lição de número 11, que vai ser ministrada no dia 16 de março de 2025, cujo título é A Salvação Não é Obra Humana. O texto áureo da lição traz o seguinte para nós: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Verdade prática. A salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. E assim diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela.
Quais os nossos objetivos da lição? Está lá previsto no nosso plano de aula. Primeiro objetivo, ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. Segundo objetivo, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E o terceiro objetivo, correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Na nossa introdução, assim diz o comentarista, o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Pastor Mário. Nesta lição desta semana, meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo e muito especialmente professores e alunos da nossa querida escola bíblica dominical, vamos aprender que somente por meio da graça é que alcançamos total, plena salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jamais quaisquer méritos humanos são capazes de trazer ao homem redenção, salvação, perdão, a não ser a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio da sua graça, através da fé, por ele posta em nossos corações, ao ouvirmos a sua palavra, Romanos 10, 17, somente assim é que o homem alcança a salvação em Deus. Conforme o próprio Paulo escreve aqui no texto áureo da lição, né? Tito 3, 5, não são por nossas obras de justiça, por nossos méritos, que somos salvos. Não, de maneira nenhuma. E sim pela lavagem e pela regeneração e renovação do Espírito Santo. Jesus, falando a Nicodemos, no capítulo 3, versículo 5 do Evangelho de João, ele disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Esta água aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E o Espírito Santo é quem nos regenera. Então, a palavra e o Espírito Santo são os dois agentes de Deus, credenciados para salvar o homem. Então, foi por meio desta palavra. Paulo disse, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é quem convence o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Então, diante desses textos mencionados, chegamos à conclusão que somente por meio da palavra, somente por meio do Espírito Santo, somente por meio da graça, que é o próprio Jesus Cristo, é que alcançamos a salvação. Paulo disse ainda a Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Observem, graça é um termo feminino. Entretanto, diz manifestado, um termo masculino, o que prova que esta graça é Jesus, que Jesus é esta graça. Tito 2,11. Esta graça se manifestou na cruz, trazendo salvação para toda a raça humana, somente pela graça, somente pelas Escrituras, somente pela fé. Tudo para a glória de Deus, somente por Jesus. Foi o que Martinho Lutero defendeu e o que também defendemos. E é sobre este tão palpitante assunto, graça, salvífica, justificadora, regeneradora, redentora, estaremos estudando. E eu tenho certeza que muito Deus te falará nesta lição.
O primeiro ponto da nossa lição tem o seguinte título: A salvação sob a graça de Deus. O primeiro subtópico fala sobre a descrição do estado espiritual humano, conforme os versículos de 1 a 3 do capítulo 2 de Efésios. Assim diz o comentarista: o relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado, mortos em ofensas e pecados, conforme o versículo 1. Andar segundo o curso deste mundo, conforme o versículo 2. Segundo o príncipe das potestades do ar, versículo 2, a parte B. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, parte C ainda do versículo 2. Andávamos nos desejos da nossa carne, versículo 3. Éramos por natureza filhos da ira, parte B do versículo 3. É uma triste fotografia da raça humana. O segundo subtópico fala sobre mortos em ofensas e pecados, versículos de 1 a 5. As expressões "e vos vivificou", no primeiro versículo, e "nos vivificou juntamente com Cristo", no quinto versículo, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo, versículos 4 e 5. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões "mortos em ofensas e pecados" e "mortos em nossas ofensas", no versículo 1 e no versículo 5, não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, conforme diz em Isaías 59, 2, e não significa aniquilação espiritual total. Pastor Mário. Observamos, então, nesses dois subpontos aqui, uma triste realidade do ser humano. Que fotografia terrível, não é? Onde o ser humano chegou após a queda de nossos primeiros pais ali no Jardim do Éden. Por outro lado, observamos aqui um povo que foi, em Jesus, vivificados. Uma espécie de ressurreição que voltou a uma vida. Observem, o versículo 1 está dizendo aqui que fomos vivificados. Nós que estávamos o quê? Mortos em ofensas e pecados. Fomos vivificados. Paulo está falando para uma igreja, no caso a de Éfeso, que outrora, agora diz o versículo 2, viviam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera em quem? Nos filhos da desobediência. Andar segundo o curso do mundo, irmãos, amigos, professores e alunos, é estar de acordo com esse sistema. Mundo aqui é sistema. Quando Paulo diz aos romanos, esse mesmo Paulo aqui, fala aos Romanos 12, 2, o que é que ele diz? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele diz não vos conformeis, conformar, são duas palavras que têm duas raízes etimológicas. Conformar, ou seja, está de acordo com a forma. Nesse caso, de acordo com a forma do mundo, com o sistema do mundo. E Paulo nos aconselha não nos conformarmos com este sistema. Este mesmo conselho foi dado pelo apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos de 15 a 17, quando ele disse: filhinhos, não ameis este mundo, e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida
não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas quem fizer a vontade do Pai permanece para sempre. Sobre isso também disse o apóstolo Tiago: adúlteros, adúlteras ou infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para Deus? Quem se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Quando a Bíblia está falando deste mundo aqui, não é este mundo cósmico, não é esse mundo que você vê aí, o mundo dos montes, vales, outeiros, praias, lagos e etc. Não, não é este mundo. É o mundo dos prazeres, da sensualidade, da promiscuidade generalizada. É deste mundo que a Bíblia está falando para que os santos se afastem. E olhe bem o que ele disse ainda nesse versículo 2. Segundo o curso do mundo e segundo o príncipe das potestades do ar. Quando ele fala segundo aqui, está dizendo conforme. Outrora nós andávamos conforme o mundo. Outrora nós andávamos conforme Satanás. Porque esse príncipe das potestades do ar é ninguém mais que o diabo, Satanás, o dragão, a antiga serpente. Ele tem esses títulos, está lá no Apocalipse, capítulo 12, de 8 a 10, e capítulo 20, de 1 a 3. Ele, como dragão, é o que tem força, é o que provoca as guerras. A Bíblia mostra como dragão vermelho. Como serpente, é aquele sujeito astuto, perspicaz, o que tem um olhar profundo, o que engana, o que usurpa. Como diabo, ele é acusador. E como Satanás, ele é adversário. Tudo isto. E é ele quem comanda todo esse sistema, senhoras e senhores. E nós vivíamos mergulhados nisto. E a maioria ainda continua. E olha o que termina o versículo 2 dizendo ainda, que esse espírito maligno opera agora. Em quem? Nos filhos da desobediência. Mas no versículo 3 ele diz assim, entretanto, nós vivíamos lá. Também vivíamos lá. Andávamos nos desejos da nossa carne. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. E olha agora, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros. Está vendo, irmãos? Aonde você estava? Com quem você estava? Participando da maldição, da ira. E você foi alcançado. Como diz aqui, no versículo 4, mas Deus, na sua imensa bondade, na sua imensa riqueza, na sua misericórdia, ele, pelo seu amor, nos alcançou. Nos alcançou. Nós que estávamos mortos nas nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É isso que está dizendo no versículo 5. Está vendo? E esses mortos aqui, irmãos, está se falando de separação de Deus. Porque morte, etimologicamente falando, quer dizer separação. Quando a pessoa morre, ela se separa da sua família, dos amigos, para nunca mais. Então, um homem que está morto, uma mulher que está morta em seus delitos, em seus pecados, está separado de Deus. E haverá uma segunda morte eterna. Porque agora ainda há uma possibilidade de, havendo arrependimento, voltando-se para Deus, aplica-se nele o quê? A ressurreição. Foi o que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? João 11, 25 e 26. A prova somos nós mesmos aqui. Vivíamos mortos, mas hoje
ressuscitados em Cristo, espiritualmente falando, estamos vivos espiritualmente falando, e depois eternamente. Agora, aquele que não aceita Jesus já está morto, e se não aceitar Jesus, assim continuará para a eternidade e o seu estado piorará, porque será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 15. Portanto, aí está, amados. O retrato da humanidade sem Deus é tétrico, é terrível, muita treva, muita agonia, muita dor. Agora, fomos tirados de lá. Hoje somos o quê? Uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outrora não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e temos a sua misericórdia, isto é, o seu perdão, a sua salvação. 1 Pedro 2, 9 e 10. Não é maravilhoso? Se por um lado o retrato é terrível, por outro lado, aquele que aceita a Jesus, ele sai das trevas e vem para a luz. Ele sai da morte e vem para a vida. E finalizando, quero deixar o versículo 24 do capítulo 5 de João, Evangelho, que diz assim, Jesus falando, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, olha agora, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Que coisa linda, não é? Então, professor, passe isso ao seu aluno. Aluno, passe isso ao seu companheiro, seu colega de serviço, enfim, evangelize, dizendo que só em Jesus passamos da morte para a vida. Só em Jesus saímos das trevas e chegamos à luz. Somente em Jesus saímos do inferno e entramos no céu. E não existe método nenhum ritual religioso que possa salvar o homem. Somente a graça de Deus, que é Jesus, que na cruz manifestou-se, trazendo salvação para todos nós. Vamos dar sequência, assim, vamos agora ler o terceiro subponto com o Peter. O terceiro subponto da lição fala sobre a exegese dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão isto é dom de Deus se refere à salvação pela graça e não à fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega A.T. Robertson. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Pastor Mário. Muito interessante tudo isto aqui, porque trata-se de uma palavra chamada sinergia. O que quer dizer isto? É uma mútua ação, uma simultânea ação, melhor dizendo. Deus agindo sobrenaturalmente e você colaborando com ele, crendo no que ele está fazendo. Olha o que Paulo disse. Porque pela graça sois salvos. Esta graça é a de Deus. Esta graça é Jesus. É um favor que não merecíamos. Está entendendo? Por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Quando fala desta forma, olhe bem. Nesse mesmo livro, na epístola de Paulo aos Romanos, vou repetir aquele texto já aqui mencionado, 10, 17. Olhe bem, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir
pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus é ministrada. Esta palavra vai gerar em você fé. E por meio desta fé, você vai crer em Deus, vai acreditar nele, na sua palavra, e aí a graça dele te salvará. O que foi que Jesus disse? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha aí, pregai o evangelho. Esse evangelho vai gerar fé. E essa fé em você vai gerar crença. E a tua crença vai gerar salvação. Porque Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. Agora, quem não crer, olha aí, será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Isto quer dizer que, mesmo alguém ouvindo a palavra, pode acontecer, isso todos nós sabemos, da pessoa não dar crédito, não aceitar. Não é verdade? Consequentemente, salvação não terá para esta vida. Então ele precisa de crer. E para ele crer, ele tem que ouvir. Agora, ao ouvir e crendo, receberá a salvação. Nesse mesmo texto de Romanos 10, eu citei o verso 17, mas se lermos a partir do 13, o que é que Paulo disse? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas, como eles crerão se nunca ouviram? Está vendo? Como eles ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então vejam que para crer tem que ouvir. E quando ouve, a palavra pregada gera na pessoa fé. E ela consegue acreditar. E pelo seu crer, ela se chega a Deus. Então, é por isso que Paulo diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E olha agora, não vem das obras para que ninguém se glorie. O que prova que somente a graça para salvar, não por obras, não por méritos próprios, não por rituais religiosos, sejam eles quais forem. Tudo isso é inútil, será debalde, porque só quem salva é Jesus. Por meio dele próprio, a graça, através da fé, segundo as Escrituras, e tudo para a glória de Deus. Pensem nisso, hein? Deus nos abençoe. Vamos então ao segundo ponto da nossa lição número 11, que fala sobre as soteriologias inadequadas na antiguidade. O primeiro subtópico fala sobre os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica, como dizem Salmos 78:39, Hebreus 9:27 e João 9, de 1 a 3. Pastor Mário. Agora, irmãos, passaremos a estudar sobre essas soteriologias antigas e totalmente heréticas. No caso aqui, soteriologia quer dizer estudos da salvação. É isso que quer dizer o termo. Sendo que, neste caso aqui, estudos errôneos. E o primeiro subponto aqui está se falando de reencarnação. E aqui ele citou, não é? Algumas religiões que acreditam nisto aqui. Não vamos aqui falar de nenhuma delas diretamente, porque tomaríamos muito tempo, porque o assunto aqui é reencarnação, onde eles acreditam que cada vez que vai se reencarnando, aquele espírito vai se aperfeiçoando em cada corpo que entra, sabe? E nada disso é real, irmãos.
há um versículo muito poderoso na Bíblia, que eu vou deixar aqui para vocês, que é Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Leia esse versículo com todo cuidado, onde aqui Deus, através do profeta, né? O profeta escrevendo, está dizendo que, o final do versículo aqui, Deus põe dentro de cada ser humano o seu próprio espírito. O que quer dizer isto? Ninguém recebe espírito de ninguém. Cada um recebe o seu próprio. E ao morrer, aquele espírito vai ou para o paraíso, se aceitou a Jesus como Salvador, ou para o Ádice, se morreu sem Jesus. Ou paraíso ou Ádice. Essa é que é a verdade. Aquele espírito que saiu daquele corpo jamais ingressará num outro corpo, em outros corpos, e assim sucessivamente, até fechar o ciclo da perfeição. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, viu? O espírito entra na pessoa no ato da concepção e vai ficar até o dia da sua morte. Não importa se viveu algumas horas ao nascer, dias, meses, anos e muitos anos. Mas veio a morte, aquele espírito volta para o seu lugar de origem. Inclusive, Eclesiastes está dizendo que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Sendo que ao voltar a Deus, não pense que é para voltar para o céu. Não. Vai para um lugar para ajuste de conta com Deus. E depois do tribunal, do dia do juízo, vai ser determinado se ele vai para o céu ou para o inferno, dependendo de como ele tenha vivido aqui. Em Hebreus 4, versículo 13, está escrito que toda criatura está descoberta diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar. Está vendo? E já em Eclesiastes, capítulo 12, os 2 últimos versículos afirmam que, no fim de todas as coisas, teme a Deus, porque você vai prestar contas a Ele. Então, tudo isso prova que, com a morte, o espírito vai a juízo. Hebreus 9, 27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez, depois segue-se ao juízo. Então veja que não vai ter 2, 3, 4 mortes e o espírito passando de um corpo para outro. Isso não existe. É um corpo só. Saindo dali, vai ter que ajustar-se com Deus. E repito, quem aceitou Jesus vai direto para o paraíso, como disse Jesus àquele ladrão arrependido lá na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, quem morrer sem Cristo, infelizmente, vai para o Hades e lá vai aguardar juízo e, infelizmente, será lançado posteriormente no inferno. Apocalipse 20, 15. Pensem nisto. Não existe reencarnação à luz da Bíblia. Segundo subponto. O segundo subponto fala sobre os galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia, como está escrito em Gálatas 1,7. Esses judeus, convertidos ao cristianismo, queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos 15:1. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 2,16. Pastor Mário. Nesse segundo ponto, já está se falando daqueles judaizantes, para os quais Paulo destinou toda a epístola aos Gálatas, onde nessa epístola, que contém 6 capítulos, Paulo, de maneira muito categórica, afirma que as obras da lei não salvam. Ninguém se justifica pelas obras da lei, mas única e exclusivamente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz é capaz de salvar o homem de todos os seus pecados, de todas as suas mazelas. A lei nunca
serviu para salvar ninguém. A lei veio para mostrar os pecados. A lei veio dizer que estamos condenados pelos nossos pecados, mas ela aponta Jesus como o Cordeiro Imaculado que na cruz foi sacrificado para tirar o pecado do mundo. João capítulo 1 e o versículo 29. Então, a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas o que acontecia com aqueles judeus? Eles queriam que os gentios não somente aceitassem a Jesus, mas guardassem o sábado, fossem circuncidados e etc. E temos hoje denominações que ainda praticam essas guardas, né? Mas, à luz da Bíblia, sábado, circuncisão e tantas outras coisas não servem para a salvação. A nossa circuncisão está no coração, transformação, mudança em Cristo. Sábado é um dia de descanso, que já era uma mensagem para um sábado eterno, um descanso eterno na pessoa de Jesus Cristo. É o que nos relata o próprio capítulo 4 de Hebreus, de 1 a 11. Então, meus amados, Jesus veio para desfazer tudo isto, tornar obsoleta a própria lei e dizer que a nova aliança chamada graça, esta sim, é o meio salvífico. O sangue de Jesus é que garante esta aliança. Ele próprio disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículos de 26 até o 30. É bom ler esse texto. Portanto, aí está, né? Lei não salva. Sábados, circuncisão ou coisas semelhantes não salvam. Somente o sacrifício de Jesus, somente o seu sangue derramado, somente a graça, somente a Escritura, somente a fé e tudo para a glória de Deus. Terceiro subponto. O terceiro subponto fala sobre os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. E o que é isso? Fundado por Mani, que viveu de 216 a 276 na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico chamado gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho, Jesus Cristo, conforme dizem Jó 1,12 e 2,6 e Marcos 5, de 7 a 13. A salvação é para todas as pessoas. Atos 17:30 e Tito 2:11. Pastor Mário. Prestaram bem atenção o que quer dizer gnosticismo? Os gnósticos, conhecimento, né? De quê? Eles diziam que tinham dois reinos, o das trevas e o da luz. E nós sabemos que tem mesmo, é ou não é? Mas eles ensinavam e ensinam que somente alguns iluminados, místicos, como se fosse um povo separado, exclusivo, para conseguir vencer e alcançarem salvação. Gente, nada disso é verdade. Conforme disse o comentarista, quem é o diabo para competir com Deus? E é ele quem incute na mente dessa gente essas tão terríveis e famigeradas ideias. Na verdade, existem esses dois reinos, mas aquele que aceita a Jesus vai para o reino da luz. Estamos já no reino da luz. Pedro disse isso, né? Eu já citei aqui em tópicos anteriores, quando Pedro disse: vós sois
a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas. E para onde? Para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. A Bíblia diz isso. Está escrito. Agora entendam. Salvação só em Jesus. Em João capítulo 1, versículo 12, está escrito lá, ó. Ele, Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha agora, mas a tantos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha que salvação, não é? Glória a Deus. O próprio Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. E sobre luz e trevas, olha o que ele disse. João 8, 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem é Satanás? Para impedir, para bloquear tal coisa. Na cruz, ele, Satanás, foi derrotado. Jesus triunfou sobre ele e sobre os poderes das trevas. E agora, quem aceitar Jesus como Salvador, sai das trevas e vem para a luz. A salvação é plena e não é para uma determinada classe. Não, senhor, não, senhora. A salvação é para todos. Já citei aqui, vou repetir. Tito 2,11. A graça de Deus, que é Jesus, se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. E Paulo escrevendo a Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 4 e 5. Olha o que ele disse, irmãos, que coisa espetacular. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está vendo? Deus quer que vocês cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E esses gnósticos por aí só conhecem parte. Ele sabe que tem dois reinos, das trevas e da luz, e para por aqui. Ainda acha que só alguns iluminados podem alcançar a salvação. Eles são ignorantes, eles não conhecem essa verdade plena. Que Deus quer que você conheça, tenha pleno conhecimento da verdade. Aí vem Jesus agora e fala de maneira forte, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E olha como ele se identifica agora. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 e 36, respectivamente. Então, Jesus é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade. Ele é o conhecimento total que traz libertação plena e arranca o homem das garras de Satanás, tira-o das trevas e traz para a luz, para o reino do seu amor. Esta é a verdadeira salvação. Esta é a verdadeira soteriologia. Estudo da salvação plena, viu? Jesus é a graça. Jesus é a salvação. E vou sempre repetir, só pela graça, só pela fé, só pelas Escrituras e tudo para a glória de Deus. Vamos agora passar ao terceiro ponto da lição. Passaremos agora ao terceiro tópico da lição 11. O primeiro subtópico fala sobre o islamismo. O tópico fala sobre as soteriologias inadequadas de hoje. Segundo essa religião, o islamismo, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Está previsto no Alcorão 13, 22 e 23. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama
a nenhum ingrato pecador. Alcorão 2, 190 e 276. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação, logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras, mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Pastor Mário. No tópico anterior, nós estudamos sobre a soteriologia inadequadas nos tempos mais antigos, né? E agora, nesse terceiro e último ponto, estamos estudando sobre a soteriologia inadequada nos tempos de hoje, de religiões existentes hoje. E aqui o primeiro subponto está mostrando o islamismo. Vocês estão vendo? Onde a salvação se dá pelas obras e não pela fé, e não pela graça, e não por Jesus. E o que é interessante é que no Alcorão, o livro deles diz que Alá, que é o Deus deles, não ama os pecadores. Amam os que são bondosos, os piedosos. Que Deus diferente é esse, né, irmãos? Se a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse mundo aqui não é aquele mundo que eu falei no começo, né? O mundo dos prazeres. Esse mundo aqui não é o mundo cósmico que eu também já falei, esse mundo geográfico, esse mundo, né, das praias, outeiros, montes e vales. Mas este mundo aqui, que Jesus está falando e João registrou, é o mundo das pessoas. É o mundo biológico. Deus amou o mundo mesmo que Deus amou os homens. E quando falo homens aqui, refiro-me também às mulheres, que eu estou falando do gênero humano. Deus amou os homens de tal maneira que deu o seu filho. Deu. Ele nem a seu próprio filho poupou. Deu o seu filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o próprio Jesus ainda disse assim, nesse mesmo capítulo, pulando aqui para os versículos 17 e 18, ele diz que o Filho do Homem, Jesus, não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O problema, Jesus dando sequência aqui, ele disse assim, a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então veja que os homens é que fazem suas escolhas, e as piores. Porque a escolha, irmão, pertence a mim. A salvação é dele, Deus, mas a escolha é minha. O que foi que Jesus disse? Quem crê será salvo. Olha aí. Quem não crê será condenado. Veja que aqui há uma sinergia. Deus propiciou a salvação. Ele fez a parte dele. Mas eu tenho que fazer a minha. Crendo ou não. Aceitando ou não. Está vendo só? E o islamismo ensinam que Deus não ama pecadores, e sim os piedosos. Ele não ama aquelas pessoas que fazem más obras, e sim as boas. Deus ama a todos. Ele quer salvar a todos. Se alguém se perder, é por conta própria, é por própria escolha. Não é Deus que o determinou, o designou. Não, é a pessoa que escolhe o seu futuro. Mas Jesus ama a todos, sim, ama a todos. E a todos ele quer salvar, e já citei aqui. Mas é bom repetir o texto, né? A referência para você falar na classe. 1 Timóteo 2, 4 e 5. E Tito 2, 11. Está vendo? Então, a salvação não é pelas obras, conforme Efésios 2, versículo 9, onde Paulo disse, não vem das obras para que ninguém se glorie. Qual seria a possibilidade? Um rico
poder comprar sua salvação e se gloriar nisto. E o pobre, por não poder comprar, como ficaria a sua situação? Então, irmãos, a salvação é para todos, é pela graça, é por meio da fé. Vem de Deus, não vem dos homens, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, essa soteriologia islâmica está totalmente errada. E sim aquela nossa cristã, bíblica. Jesus Cristo salva, a sua graça salva, é por meio da fé, através do seu poderoso nome. Somente a graça, somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, tudo para a glória de Deus. Segundo subponto. O segundo subponto do tópico sobre as soteriologias inadequadas de hoje fala sobre as testemunhas de Jeová. Assim diz o comentarista: a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia, João 14,6. Para as testemunhas de Jeová, existem dois grupos de salvos, um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil, a classe dos ungidos, outro grupo, a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, Romanos 8:9. E que, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. Pastor Mário. Aí está, né, queridos? Já os testemunhas de Jeová ensinam, as testemunhas de Jeová, né? Que a salvação não é para todos. Os escolhidos meus são aqueles 144 mil, segundo eles, lá do Apocalipse capítulo 7, que na verdade são 12 mil de cada tribo de Israel, que sairão durante o período da grande tribulação para pregar o evangelho do reino para os seus patrícios judeus ao redor do mundo, e não tem nada a ver com salvação. E ele está dizendo aqui que, fora aquele ali, o resto é resto. Jesus não é mediador de nada, de ninguém. Vocês estão vendo, irmão? Cada coisa estranha, terrível. E Paulo fica onde? Eu já citei aqui. Paulo não disse que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, 1 Timóteo 2:5. E o que foi que o próprio Jesus disse até antes de Paulo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Presta atenção agora. Ninguém, observaram? Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então Jesus é ou não é o mediador entre a terra e o céu? Entre o homem e Deus? Sim. Ninguém vai ao Pai sem passar por Jesus. E ele que está junto do Pai, ele disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Em outras palavras, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Não adianta. Foi para isto que ele veio. E ele tem toda a autoridade, toda a credencial. Por quê? Porque foi numa cruz que ele deu a sua vida pelas nossas vidas. Ele morreu para que vivêssemos. Ele foi ferido para que fôssemos sarados. Ele foi castigado para que tivéssemos paz. Ele ali se tornou até maldição para que fôssemos abençoados. Você está entendendo? Ele pagou o preço, o mais alto e sublime preço. Foi com o seu sangue que ele comprou para Deus homens e mulheres de todas as raças, tribos, línguas e nações. É o que está escrito lá no Apocalipse, em todo o capítulo 4 e 5.
no cântico da criação, no cântico da redenção. Gente, que coisa terrível, esses ensinamentos horríveis e horrendos, não é? A salvação não é para um grupinho pequeno. A salvação é para todos. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não podemos nos cansar de repetir isto. 1 Timóteo 2, 4. Ele, Jesus, se manifestou na cruz trazendo salvação para todos os homens. Tito 2,11. Ele diz que ele é a luz do mundo, quem o seguir não anda em trevas. João 8,12. Quem ouve as suas palavras e crê naquele que me enviou, tem na hora a vida eterna, sai da condenação e passa da morte para a vida. João 5,24. Gente, não tem dúvida. Todas estas soteriologias dessa gente estão totalmente fora de qualquer coisa certa. Então, amados, vamos ficar com a Bíblia Sagrada, que nos diz que a salvação está em Deus por meio de Jesus. Jesus veio para nos salvar. Aí sim, somente pela graça, somente pelas Escrituras, somente pela fé, somente por Cristo. E tudo para a glória de Deus. Terceiro subponto. O terceiro subponto fala sobre o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não-mormons são castigados e depois liberados para a salvação, e numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos. Mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador, João 14,6 e Atos 4,12. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Tito 3,5 e Efésios 2, 8 e 9. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos. Tito 2,11 e Judas 3. Pastor Mário. Observamos aqui no mormonismo, olha o que eles dizem, que quem não for mormon será castigado para depois ser salvo. Tem que ser mormon. Aí já entra um exclusivismo, né, religioso denominacional. E as ordenanças que eles falam, né, irmãos, além de algumas que eles tiram da Bíblia, tem as dele próprias, internas, e a principal delas é acreditar que o seu fundador, Joseph Smith, é uma espécie de co-salvador. Quer dizer, ele ajuda Jesus a salvar né, nesse sentido aí. Está correto isso, irmãos? Veja que chega a ser uma coisa infantil, né? Até infantil. Somente Jesus Cristo salva. Ele próprio disse, gente, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus disse isso, esse Joseph Smith não existia. E outros líderes religiosos não existiam. Até o próprio Maomé, que veio tempos depois. E muito tempo depois, por sinal. Então, somente Jesus Cristo salva. Somente Jesus Cristo cura. Batiza com o Espírito Santo. E conduz o pecador arrependido a novos horizontes de bênçãos, de paz e de comunhão com Deus. Isso são soteriologias, né, inadequadas e praticadas hoje, viu? Através dessas denominações aqui citadas, o islamismo, as Testemunhas de Jeová, os mormons, mas tem muitos outros, os unicistas, né, e tantos outros aí que continuam ensinando, ajuntando à salvação uma série de coisas, né? Praticar a lei, guardar o sábado e etc. Até a própria circuncisão em alguns casos. E todas estas coisas, irmãos, não têm
nenhuma sustentabilidade bíblica. Viu? Foi o que os discípulos, já apóstolos, ali em Atos 15, de 20 a 29, eles disseram: pareceu bem a nós, é o Espírito Santo, de não vos impor cargo algum, a não ser que vos guardeis da carne sufocada, do sangue, dos ídolos, da prostituição. Foi o que o Espírito Santo revelou aos apóstolos no que tocava aos gentios, que não tinha quaisquer conhecimento da lei de Moisés. Eles foram salvos unicamente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. E Paulo foi o maior doutor, mestre dos gentios, apóstolo dos gentios. E é ele quem está dizendo aqui: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então finalizo dizendo: somente pela graça, somente pelas Escrituras, somente pela fé, somente por Cristo, tudo para a glória de Deus. Vamos agora à conclusão da nossa lição. Conclusão da lição de número 11. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos 2,4. Graça não é mérito, e nem o ato de um pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Pastor Mário. Finalmente, né, queridos, a conclusão que chegamos é que a salvação é única e exclusivamente pela graça. É um ato divino de Deus, por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, seu sangue derramado, e através do Espírito Santo, salvação esta aplicada, ministrada aos nossos corações. Salvação esta que foi planejada pelo Pai, ainda na eternidade, consumada pelo Filho na cruz ao doar a sua vida, e hoje nos é ministrada pelo Espírito Santo, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Não há nenhum mérito próprio da nossa parte. As nossas obras não nos justificam, e sim o sangue de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele disse: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. E no capítulo 6, versículo 23, olha o que ele disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa linda, não é? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 5, versículo 17, ele disse: agora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ainda Paulo aos Romanos 8:1, ele disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Romanos 8:1. Assim, pois, como recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Colossenses 2:6. Tudo isso é Paulo, irmão, o nosso apóstolo, o nosso doutor, ensinando-nos que só em Jesus a salvação. Merecíamos tal feito? Não, de maneira nenhuma. Mas Deus teve misericórdia de nós. Como disse Pedro, outrora não eres povo, nem tinhas misericórdia, mas agora sois povo de Deus e tendes de Deus a misericórdia. 1 Pedro 2:10. Louvado seja o nome do Senhor por tão grandiosa salvação. E disse o escritor aos Hebreus: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual,
começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2, 3. E o escritor disse mais: ele, Jesus, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por nós. Hebreus 7, 25. Louve a Deus. Aceitou a Jesus você? Você está salvo. Permaneça nele, continue sendo salvo e seja arrebatado por ele e seremos salvos para toda a eternidade. Deus abençoe a todos. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, te rendemos graça por essa tão preciosa e maravilhosa lição. Que todos adquiram este conhecimento, ó Pai, que não são pelas obras, não são pelos nossos méritos, e sim pela tua graça, pelo sangue do teu Filho na cruz derramado, que foi o preço garantidor de nossa salvação, de nosso perdão, por meio da tua divina e infinita misericórdia. Pai Santo, estendas as tuas mãos para curar os doentes e ministre solução aos que estão em problemas. Estas coisas eu te imploro, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Amém. Amém. O amor eterno de Deus, a graça justificadora e salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo repousem sobre o povo de Deus em toda a face da terra espalhado, hoje e sempre. Amém. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo no choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova do que vives na perdição.